Porque o governo da Argentina diz ter garantido 4 bilhões e 300 milhões de dólares para cobrir o pagamento semestral de títulos da dívida. Segundo uma reportagem da Bloomberg, o governo também captou recursos adicionais que eliminam a necessidade de emissão de novas dívidas no mercado internacional até o cumprimento do mandato de Milei, que acaba no final do ano que vem. E é sobre a economia argentina que a gente fala agora com Fabiano Giambiadi, que é pesquisador associado do FGV IBRE. Fábio, trazendo aqui a sua participação, portanto. Obrigado por estar conosco aqui. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, como é que vai? Tudo certo. Fábio, o governo de Milei espera que a Argentina alcance o grau de investimento até o final de um possível segundo mandato em 2031. Como é que o senhor vê esse plano? Eu vejo como um objetivo ambicioso, mas execuível, se o governo argentino continuar transitando a trilha dos últimos 2 anos e meio, em termos de estabilização da economia, controle das variáveis fiscais e principalmente controle da inflação, ao mesmo tempo mantendo as contas externas também sob controle. O teste do pudim, digamos assim, para utilizar uma expressão popular, vai ser no ano que vem, porque ano que vem é um ano eleitoral e nos últimos episódios eleitorais, a Argentina foi submetida a grandes solavancos em função das incertezas acerca do que aconteceria depois das eleições. O governo está se precavendo em função do passado, no sentido de ter um colchão de reservas que lhe permita manter os compromissos externos, mesmo em situação de turbulência, mas vamos acompanhar o que vai acontecer com essas variáveis à medida em que a gente se aproximar do episódio eleitoral, que vai ser em outubro do ano que vem, com a possibilidade de que tenhamos um avant-première em agosto, se for repetido o sistema de primárias das eleições argentinas, que ocorreu nas últimas eleições presidenciais. O governo atual está querendo eliminar esse sistema de primárias, mas, por enquanto, ainda não tem os votos no Congresso para conseguir isso. Fábio, o mercado interpreta esse movimento, por exemplo, como um sinal de fortalecimento financeiro ou uma solução imediata para o problema? Não, certamente é um bom sinal. Há uma variável muito importante na Argentina, que é o nível das reservas internacionais. Reservas internacionais brutas. Faço esclarecimento. Aqui no Brasil não há distinção, mas na Argentina sim há uma distinção muito grande entre as reservas brutas e as reservas líquidas, que descontam das reservas brutas uma série de compromissos internacionais, como, por exemplo, tem um swap da ordem de 20 bilhões de dólares da China para o país, que forma parte das reservas brutas, mas é descontado na hora de calcular as reservas líquidas, etc. Se a gente for olhar as reservas brutas, o governo Milei foi inaugurado com um nível de reservas muito baixo, de 23 bilhões de dólares, e ao longo dos últimos meses tem crescido substancialmente. Essa é uma informação diária, divulgada com alguma defasagem. A última informação oficial, que se refere ao dia 6 de julho, poucos dias atrás, é de 48 bilhões de dólares, uma alta significativa em relação, na verdade, mais do dobro, em relação ao nível com o qual o governo assumiu, que é um bom indicador. Na verdade, aí o governo Milei promoveu um pequeno ajuste de rota, porque durante muitos meses os críticos parciais diziam: olha, o governo está indo bem em alguns campos, mas precisa acumular reservas. O governo inicialmente não se curvava diante desse pedido e passou a reconhecer a importância disso, e nos últimos meses tem acumulado um nível relativamente robusto para as circunstâncias. No final de 2025, o nível de reservas estava em 41 bi, chegou recentemente a 49, caiu um pouquinho para 48,
mas é razoável considerar que o país possa continuar essa trilha e, se isso acontecer, certamente vai chegar a uma situação melhor para o desafio eleitoral do que aconteceu em eleições anteriores. Fábio, e o Brasil pode ser beneficiado de alguma forma nas transações econômicas, na estabilidade com essa melhora da Argentina? Certamente, quando se pensa numa questão muito singela, o que interessa para o Brasil? Ter o seu principal vizinho mergulhado em crises permanentes ou ter o seu principal vizinho numa situação de economia estável, economia crescendo 3 ou 4% ao ano, etc, etc. Creio que a resposta é mais ou menos óbvia e, nesse sentido, o que está acontecendo com certa estabilização da economia argentina é certamente positivo para o Brasil. Com uma qualificação importante acerca do nível de atividade, não é? Porque o grande problema, o grande desafio inconcluso para a economia argentina é retomar um ritmo de crescimento sustentável e que se espraie pela economia. Você deve lembrar que depois da pandemia se utilizava muito aquele debate sobre se a economia recuperaria em forma de V ou em forma de W, ou em forma daquele símbolo da Nike, não é? Que cai e depois tem uma elevação ao longo do tempo. E na Argentina se fala muito de uma economia em forma de K, em que tem setores que estão muito para cima e setores que estão muito para baixo. De fato, se a gente olha para os 16 macro setores da economia argentina no biênio 2024-2025, simplesmente metade da economia aumentou o nível de produção e metade da economia caiu o nível de produção. Basicamente, são 4 setores que estão crescendo muito na economia argentina, são os setores de petróleo, o setor de mineração, o setor de agro e o setor da intermediação financeira. Os setores mais tradicionais, basicamente ligados à indústria, estão sofrendo bastante e ainda não se recuperaram. Só que são setores extremamente empregadores. Então, na verdade, associado a esse desafio do crescimento, está associado o desafio de que o emprego, principalmente o emprego formal, melhore na economia argentina. O governo reconhece que isso até agora não ocorreu, mas culpa a legislação trabalhista que foi recentemente modificada. Tá? A prova do pudim vai ser nos próximos meses para ver se, após a reforma trabalhista, o emprego formal dá um pulo ou não. Por enquanto, não tem nenhum sinal de melhora, mas é preciso aguardar para ver o que acontece com o nível de economia, do nível de atividade agregado da economia de agora até as eleições. Como é que o senhor enxerga, portanto, o mandato de Javier Milei e os seus programas econômicos estão dando certo? Qual é a sua avaliação perante isso? A minha avaliação é que o governo promoveu uma mudança realmente radical e bem-vinda da situação fiscal, depois de muitos anos de um descalabro fiscal completo. Realmente as contas fiscais parecem razoavelmente ordenadas. Teve um sucesso parcial muito significativo no combate à inflação. Digo parcial porque ainda não chegaram no nirvana da inflação de 3, 4, 5% ao ano, mas definitivamente é uma inflação muito menor do que aquela inflação de 200% ao ano herdada do governo anterior. Para quem está nos assistindo ter uma ideia, a inflação nos últimos meses tem estado em 12 meses na altura de 32%, 33%, uma inflação ainda elevadíssima para os padrões brasileiros dos últimos 20 anos, mas muito menor do que a inflação do governo anterior e ainda com o desafio de chegar a uma inflação anual de menos de um dígito. Os grandes desafios são conseguir um nível de crescimento da economia, alguma coisa entre 3% e 4% ao ano, e melhorar a situação social com melhora do salário real e melhora do emprego. O fato é que há um certo divórcio entre os indicadores financeiros
e os indicadores reais na economia argentina. Os indicadores financeiros têm sido realmente muito bons. Alguém que simpatize muito com as políticas poderia até qualificá-los de espetaculares em alguns aspectos, mas definitivamente quando a gente olha a evolução do emprego por um lado e do salário real por outro, a percepção que se tem é que essa bonança do mercado financeiro ainda não chegou a afetar de uma forma mais intensa o bolso da maioria dos argentinos. Fábio Giambiagi, pesquisador associado ao FGV IBRE, muito obrigado pela participação por aqui. Um ótimo final de semana para o senhor. Satisfação de falar com vocês. Até mais.